Em quinto lugar, você pergunta aqui quais as leis que devem ser mudadas para combater a corrupção. Bom, nós precisamos de mais transparência, nós precisamos de menos burocracia, nós precisamos de um sistema político mais íntegro, com várias mudanças necessárias para que isso aconteça, e nós precisamos de leis penais mais efetivas. Nós precisamos que o crime de corrupção não compense no Brasil. Na Lava Jato ele não está compensando, mas a Lava Jato é uma exceção ainda, é um ponto fora da curva. A gente precisa fazer com que o crime de corrupção não compense nunca, em todos os casos. Para isso a gente precisa mudar a lei que rege a prescrição, que é um cancelamento dos crimes, pela demora, pelo decurso do tempo, e hoje nós temos inúmeros recursos, infinitos recursos disponíveis para a defesa, para os réus. Os réus oferecem inúmeros recursos, esses processos demoram anos e anos na justiça, e no final eles acabam prescrevendo, sendo cancelados porque demorou muito tempo para essas pessoas serem punidas. Esse é um exemplo dos problemas que a gente tem no sistema penal e processual penal. É algo que a gente tem que mudar, como outros aspectos que favorecem a impunidade das pessoas poderosas. Vamos à próxima questão. Em sexto lugar, se pergunta como que eu vejo a indicação de parlamentares para nomeações do Executivo. Ou seja, como que eu vejo o fato de que partidos políticos ou senadores, deputados, indicam pessoas para que essas pessoas ocupem cargos no Executivo. Como Paulo Roberto Costa, por exemplo, era diretor da Petrobras, indicado pelo Partido Progressista e mais tarde com o apoio do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, antes PMDB. Como que eu vejo isso? Bom, em tese, o que a gente deve olhar é para a pessoa que está sendo indicada, se é uma pessoa técnica, se é uma pessoa preparada para aquele cargo. Essa é a primeira coisa que é importante. Em segundo lugar, a pessoa que vai lá não deve ter um compromisso de arrecadar propina para o partido. O fato da indicação em si não seria ruim. Por quê? Porque se o partido vai e indica alguém técnico, competente, capacitado para ir lá e para agir de modo independente, não teria problema nenhum. Agora, o problema é que no Brasil se desenvolveu uma prática de indicar pessoas para cargos públicos que assumem posições de chefia para conseguir arrecadar propinas para alimentar as campanhas daqueles partidos e os bolsos daqueles políticos. Esse é o grande problema brasileiro. Partidos políticos escolhem pessoas para chefiar órgãos públicos que vão fraudar licitações, vão favorecer empresas e indivíduos arrecadando dinheiro, subornos que voltam para os partidos políticos. Esse é o grande problema. Hoje, me parece que com uma medida saneadora, a gente deveria romper com essas indicações políticas, pelo menos por um certo tempo. Depois, se forem ser retomadas, devem ser retomadas com cautelas. Por exemplo, quando alguém é indicado por um determinado partido político, isso deve ser público, as pessoas devem saber que aquela pessoa foi indicada por um determinado político ou partido. Agora, mais importante do que tudo isso, essa pessoa deve ser independente, ela não deve ter vínculo político partidário, preferencialmente, e ela tem que ter competência, conhecimento, habilidades naquela área que ela vai gerenciar. Ela tem que ter habilidades gerenciais e um notório conhecimento, porque ela vai gerenciar o nosso dinheiro, a coisa pública. E por fim, se pergunta aqui se eu aceitaria ser nomeado Procurador-Geral da República, mesmo não vencendo na lista tríplice. Bom, sendo franco com vocês, hoje eu não considero buscar a posição de Procurador-Geral da República. Isso não está nos meus planos. Eu só consideraria se eu não visse outra solução para que investigações como Lava Jato, como outras grandes apurações contra a corrupção, recebessem o devido apoio institucional. Nesse tipo de situação, eu cogitaria oferecer o meu nome para buscar, eventualmente, chegar à posição de Procurador-Geral da República, mas só se eu visse uma necessidade muito concreta disso, porque isso não está dentro dos meus planos pessoais, não é um sonho pessoal meu, não é um objetivo pessoal meu, mas se fosse uma causa pública em que a sociedade tivesse essa necessidade, em que não houvesse nomes que apoiassem investigações como a Lava Jato e outras grandes investigações contra a corrupção, aí sim eu consideraria oferecer o meu nome como uma espécie de contribuição que eu daria mesmo contra ao meu plano de vida ou contra as minhas vontades primárias. Bom, é uma alegria ter conversado com vocês, queria deixar um grande abraço para todos vocês e que nós possamos, ao longo dos próximos anos, juntos, como sociedade, construir um Brasil melhor. Muitas vezes a gente tem expectativa de que a mudança vai vir de cima para baixo, de que os governantes vão mudar o Brasil. Agora, a grande verdade é que o Brasil só vai mudar quando nós mudarmos. Nós precisamos nos envolver com a coisa pública, com a política. A gente precisa mudar de baixo para cima. Eu não estou falando que você tenha que se candidatar ou ter um envolvimento político partidário. Mas se você quer um Brasil melhor, você precisa se envolver a título de cidadania, de buscar influenciar a gestão da coisa pública, de fiscalizar o modo como a coisa pública é gerida. Nós precisamos ser mais cidadãos, nós precisamos oferecer a todos uma contribuição para que o nosso país funcione bem, mais e melhor ao longo dos próximos anos. Um grande abraço a todos vocês.